no, pro- no programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas. Então, me interessou o tema, né, do curso, já fiz outros cursos também oferecidos nessa área de plantas medicinais. Eu também sou membro do GT de Fitoterapia e Homeopatia do Conselho Federal de Farmácia. A gente teve até uma reunião com o Fábio Carmona antes do lançamento do curso, que ele queria ouvir também um pouco do conselho na parte de resoluções. E estou achando bem interessante, né? Até o momento eu não pude participar do último encontro, eu estava justamente em deslocamento de Brasília para cá, né? Moro aqui no Recife, e é isso. Mais alguma coisa, Rodrigo? Você estava aqui em Brasília, gente. Foi, estava aí, o encontro foi no sábado, foi o momento que eu estava justamente em deslocamento, voltando para cá. Na quinta e sexta eu estava aí. Fui na quarta, quinta e sexta foi a reunião do GT. Bacana, bacana. Pô, tem muito a contribuir. Está gostando do material? Tô, Tem, tô tá? gostando. É porque assim, muitas pessoas fizeram algumas observações, normal sobre o material, algumas alterações, correções que têm que ser feitas. E aí, como eu expliquei na aula, no encontro anterior, né? Algumas correções vão ser feitas para uma turma posterior, porque a gente não consegue mexer na plataforma por agora, tá? A gente sentiu falta de um papel maior do farmacêutico, maior destaque aí para a atuação do farmacêutico. Não, é verdade. Então, assim, pessoal, não, como eu falei, assim, o pessoal que já estava na aula anterior sabe, eu não estou aqui como professor negativo. A gente está aqui para aprender junto. Todo mundo aqui tem vivência, experiência e tem bagagem aí para falar, né? Então, são assuntos muitas vezes novos para nós, uma abordagem nova. Às vezes o assunto é o mesmo, mas é uma abordagem diferenciada. E aí eu vou contar com a ajuda de todo mundo. Tem o pessoalzinho, né, que fica mais ali, acanhado, mas pode falar, a gente está aqui para aprender junto. Tinha até, acho que era Tailine, não sei se vocês lembram dela, que ela estava recém-formada e estava gostando do curso, estava sempre prestando atenção. Não sei nem se ela está hoje, eu acho que hoje ela não vai participar. Mas aí a gente vai, eu vou compartilhar com vocês os casos agora, tá? No mesmo formato do encontro passado. Eu vou compartilhar uns casos clínicos e aí a gente vai abordando conforme os assuntos das matérias e, claro, né, a gente traz de fora um pouco o conhecimento prático para dentro dos casos clínicos, tá bom? Posso começar? Alguém quer falar alguma coisa? Agora é a hora. Alguma dúvida do curso? Porque em outras turmas surgiram algumas dúvidas sobre os trabalhos, como é que ia ser. Alguém quer perguntar alguma coisa? Certo. Tudo certo? Quem fez o trabalho posterior, depois eu postei no fórum um formatozinho que tem que ser feito. Não sei se vocês viram isso, a minha postagem. Vocês conseguiram ver? Você no Eu, grupo também do WhatsApp. eu vi e ajudou, porque eu estava um pouquinho assim, perdida. Depois que eu escutei, né, vi a gravação, eu disse, eu vou relatar o quê? Falar sobre o caso de um modo geral. Aí aquele formato direcionou, né? A comparação com a farmacologia, outras preparações. Para mim ajudou ter o formato. Isso aí, para todas, assim, no que se refere aos casos clínicos, vai usar aquele moldezinho. Claro que quem fez fora daquele molde, teve algumas pessoas que fizeram, não não está errado não, tá? Foi até me passado esse modelinho depois do que já tinha, muita gente já tinha entregue já, inclusive.
Ô, Rodrigo, só confirmando, você está falando da atividade substitutiva, né? Isso, é substitutivo. Quem participou Perfeito. do encontro não precisa fazer. Pode Show. fazer. Isso não vai aumentar, não. Pode fazer, compartilhar que a gente que está postado, eu vou dar uma olhada, vou dar um feedback. Mas, assim, é a mesma coisa que a gente fez no encontro, tá, Roberto? Legal, legal. Eu vou compartilhar com vocês. Gente, eu não sei na cidade de vocês, mas Brasília tá pegando fogo. Tá de um jeito que tá insuportável aqui. Aqui que normalmente é quente, está até agradável esse período. Mas aí em Brasília, quando eu fui essa última vez, a gente fez uma visita ao projeto Preservar e Uhum. foi muito quente, porque foi a horta, né? Então estava muito quente quando eu fui. E seco, Nossa, né? seco. Vocês aí, pelo menos, né, o Nordeste é quente, mas ali na área litoral, ali tem um pouquinho que tem umidade. Aqui não, seco, a gente fica, se sente muito, parece que a gente tá num air fry gigante. Pessoal, tá todo mundo vendo? Sim. Sim, Sim, obrigada. Vamos lá para o primeiro caso, pessoal. A paciente M.A, 28 anos, comerciária, chegou em uma farmácia com a seguinte prescrição do fitoterápico, valeriana, vide prescrição. Eu vou avançar aqui, ô, mas. Rodrigo, Oi, eu acho que não, para mim aqui não mudou a tela, tipo, tá o PowerPoint, só que naquela inicial, não sei se para os demais está assim também. É, É, para Rodrigo. mim Assim também também. não. não sei se teria que colocar no modo apresentação. E não está no modo apresentação. peraí. Ah, não, no primeiro encontro foi tão certinho. E agora, pessoal? Continua Para da mim mesma continua no forma. mesmo. Ixi, peraí. Acho que você vai ter que sair e entrar, deixar de O F, apresentar e entrar de novo. o F5 não entra aí. Peraí, vou olhar aqui de novo. Não estão conseguindo ver, né? A gente É, vê, mas tá vendo o mouse passando na tela, tudo, Na tela mas inicial, doutor Rodrigo. Deixa eu ver aqui. E agora? você Continua na tela. Ah, colocou nessa terceira aí, aí onde você clicou no primeiro, do começo. Já clicou no terceiro para ficar em forma de lá em cima do lado esquerdo. Aí, já clicou aí deixa eu para ver. apresentar como um slide tela cheia? Ixi, mas aqui faz um monte de informações ali. Peraí. E agora? Aí, então não é no terceiro, quarto, no quinto. Mas tá do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, Rodrigo. Vê essa quinta tela. É, esse quinto. Um, dois, Aí três. começar. Aí. Não, próximo, próximo. Aqui? Aí. Não, também. Então, ô Rodrigo, quando é, você Oi. coloca em compartilhar a tela, você coloca Ah, na opção tela ou você vai no aplicativo ali do PowerPoint? Acho que no tem essa mo- diferença. então, eu compartilhei a tela aqui.
Ah, deixa eu fazer diferente. Deixa eu abrir. Não, pior que. Peraí, deixa eu tentar fazer diferente aqui. Peraí. Porque quando a Quando gente eu clica em fiz. compartilhar a tela, ele dá umas opções lá, né? Você quer compartilhar exatamente o que você está vendo, quer compartilhar determinada aba que você está. Ah, tá. Isso, isso pode ser esse o problema. Deixa eu ver aqui de novo. Rodrigo, todo mundo tem esse material. A gente podia fazer como na aula passada, não tem problema. Todo mundo tem material e Eu nós ia, poderíamos ir eu Rodrigo, ia, se você clicar no 3 que é no 2, né, que é, vai clicando na coisa, ele vai mudando. Clica no slide do lado. peraí. Eu acho que não Vai muda, cli- não. Aí embaixo, no 2, ó, clica no slide 2. Ele muda. Ele Ah, só não vai estar tá. em modo apresentação. E você mesmo vai mudando. Aí, Ah, dá para tá. ver Maravilha. perfeitamente. É, acontece isso às vezes em apresentações. Cara, que estranho. No primeiro vocês assistiram tranquilo, né? A apresentação? Ah, mas acontece, ontem eu dei uma apresentação online e também não mudava de jeito nenhum. Aí eu fiz assim. É, então, quando eu passo assim manualmente, nesse ponto, desse modo, vocês conseguem enxergar, né? Sim. Sim, sim, tá perfeito. Sim. Tá. Então, vamos lá. Paciente em ponto A, 28 anos, comerciário, chegou em uma farmácia com a seguinte prescrição do fitoterápico valeriano. Considerando a situação descrita, que eu já vou passar para vocês, quais ações o farmacêutico deve tomar para garantir a correta manipulação ou dispensação do fitoterápico e a segurança do paciente? Essa é a receita. Vão observando a receita. Eu só quero falar com vocês o seguinte: vocês vão dar uma olhada nessa receita no do ponto de vista geral. Geral que eu quero falar o quê? Não só o que nós trabalhamos no primeiro encontro, durante o curso. Não. É ver se a receita está prescrita de forma correta, se está faltando alguma coisa, nesse ponto. E, lógico, nossa atuação aí na questão do fitoterápico, tá bom? Ninguém quer começar? Rodrigo, e eu não Oi. sei, tem aqui algum local onde a gente levante a mão, primeira coisa, ou a gente já vai falando? Eu Eu, também gostaria de falar. Você põe na sequência? eu acho Aí eu não que sei também como levantar a mão. eu não vou conseguir ver aqui porque. Deixa eu ver aqui, mas eu acho que tem sim, né? Eu Acho que não. em Reactions ali, do lado de Rooms, tem Reactions, aí tem uma opção de levantar a mão. Raise hand. Aonde? É, Reactions, aqui do lado de Breakout Rooms, no embaixo. Ah, Ah, no Tô de. vendo. Ah, sim, no de eu devo vocês. conseguir levantar. Ah, acertei onde era. Aí não, aí aparece para mim aqui, vocês. Então vamos Você lá. Eu não consegue ver, vi. Rodrigo, quem vai levantar a mão? Eu consegui ver o pessoal com a mão levantada. Beleza, beleza. Então vamos lá, assim. Só. Bom dia. Posso falar então? Obrigada, Ó, gente. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Bom dia. Então, tá faltando várias coisas aí, né? Ele não menciona a forma farmacêutica de apresentação da valeriana, né? Idealmente, ela deve estar apresentada numa padronização em termos de sesquiterpênicos, especialmente ácido valeriânicos, para ser corretamente aviada.
ela é uma planta de prescrição exclusivamente médica com efeitos centrais, então a padronização é extremamente necessária para garantir o quê? A eficácia e segurança para o paciente, do tratamento. Então, teria que ter obrigatoriamente a forma farmacêutica, se é pó, se é extrato seco, se é outra forma, como por exemplo, se é uma tintura ou outra forma, e aviando da forma que está, é um risco de intoxicação para o paciente ou de aviamento incorreto, né? Lembrando que uma preparação deve ter detalhes de sua composição, né? A forma farmacêutica, a posologia, modo de usar. E aí entra o papel do farmacêutico, né? Entrar em contato, fazer a comunicação com o médico, com o paciente, orientação, da assistência farmacêutica, o que mais couber dentro da competência e atribuições clínicas do profissional farmacêutico, né? Visando a segurança e eficácia do tratamento do paciente. E ainda a instrução normativa da Anvisa de 2014, ali a quantidade é 1 a 7,5 miligramas de ácido terpênico expresso em ácido valerênico, né? Aí tem várias outras coisas, né? Mas eu vou deixar aí para o pessoal contribuir um pouquinho, tá bom? Obrigada, Uhum. gente. Obrigado, Linete. Elba? Assim, de imediato, olhando a prescrição, eu senti falta da data de emissão. Há quanto tempo Exatamente. a prescrição foi feita para ver assim a validade, né, para dispensar. E também alguma informação a mais sobre a paciente, não na prescrição, mas na conversa, no atendimento, com que finalidade, né? Ela está sendo utilizada para insônia, porque eu fiquei pensando assim, 3 vezes ao dia, será que a paciente vai ter sonolência diurna? Ela diz aqui que ela é comerciária só, não tem muitos detalhes também sobre o dia a dia, o que é que ela faz durante o dia, o tipo se mexe com alguma máquina específica. Fiquei pensando isso, cuidado mais nesse sentido assim de sonolência diurna. E na prescrição, na parte escrita, de imediato foi isso, senti falta da data. Boa observação. É isso que eu quero que vocês façam esses apontamentos aí, tá bom? Aí eu vou pedir só para você baixar a mão igual a Linete fez, para eu não me perder aqui. Estou aprendendo ainda, mas vou baixar. Alberto, pode falar, Alberto. O exercício ele dividiu no âmbito da manipulação, que eu acho que seria muito importante, descrever se vai ser um extrato seco, a própria droga vegetal. Exato. Ele fala que 90 cápsulas, então tratamento para 1 mês. E seria interessante, igual a Elba comentou aí, saber mais informação. Às vezes ela faz uso de um benzodiazepínico, a gente sabe que tem interação medicamentosa, né? Pode ter um efeito sinérgico aí, causando mais sonolência na paciente, e assim por diante, né? Esse diálogo, essa assistência farmacêutica, essa pensão farmacêutica é muito importante. Tem mais para falar? Então, fora essas observações que vocês falaram, a Valeriana ali está bem sucinta, só a Valeriana, igual o Alberto falou, né? Os demais falaram, não tem extrato seco, não fala, não dá informação nenhuma, né? Específica da Valeriana, e toda prescrição fitoterápica tem que vir o nome completo da espécie, tá? Então, assim, essa receita tá bem horrível de se aviar essa medicação. Ó, o 90CP, aí é complicado, porque tem lugar, é comprimido, cápsula, né? Então, isso pode gerar uma confusão. A Elba falou que não tem data, não tem data. Toda receita precisa de que, além de data? Cadê tem o nome do médico, né? Médico fictício, o CRM dele, mas cadê o carimbo do médico, né? A gente não tem o carimbo do médico e assinado por ele. A Linete E ela é falou, exclusivamente por médico, né? É uma
Um fitoterápico que só médico pode prescrever, certo? Isso, exatamente. Eu ia comentar isso agora. Essa prescrição da valeriana é prescrição médica, tá? Porque eu não tenho não consegui montar aqui umas imagens para vocês, mas a prescrição médica da valeriana geralmente se dá aos industrializados, tá? Porque eles são umas doses fora do formulário farmacopeico. Então, assim, essas doses que são diferentes do formulário, só médico pode prescrever. Isso em qualquer, não se tratando só da valeriana, tá? Fugiu a concentração que não está de acordo com o formulário, só o médico pode prescrever. Alguém quer fazer mais alguma observação sobre essa receita? Não, então, só reforçando que é uma planta de prescrição exclusivamente médica por causa dos efeitos centrais, né? Então, a Uhum. padronização é extremamente necessária para garantir eficácia e segurança para o paciente. Rodrigo, eu tinha pensado de questionar a dosagem com base no formulário fitoterápico, e para a forma, considerando que fosse cápsula, né, se for uma forma manipulada, a dosagem indicada são outras, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tinha até anotado aqui de 450 miligramas ou 322 miligramas se extrato seco. Aí, quando vi 200, eu disse, uma dosagem baixa, mas também não está especificando, né? Se é extrato seco. Isso, eu tenho essa observação, né, que vocês falaram. É porque a gente não fala extrato seco, não fala qual a espécie corretamente, então a receita está bem. Eu, como farmacêutico, é aquele caso que a Linete, não sei se foi a Linete, foi você que falou. Aí tem que entrar em contato com o prescritor, tirar as dúvidas. Apesar que essa receita aqui, ela cabe ser refeita, né? Ela está bem Uricária defasada. pode nem ser dispensada, né? Isso que eu falo, ela está bem defasada. Nesse caso aí, no meu estabelecimento, eu poderia falar com o Recusar. médico, explicar o que está acontecendo e encaminhar a, o paciente novamente, ou, né, ele prescrever, e no caso, prescrições eletrônicas, né, e que hoje a gente tem esse acesso aí. E um detalhe, numa conversa que nós tivemos, que da mesma forma que vocês têm os encontros, nós temos, né, os tutores têm alguns encontros, e foi levantada uma abordagem, eu acho que uma moça de Recife também, essa questão do 3 vezes ao dia, tá? A gente sabe que tem muitos pacientes que têm problemas nesse entendimento. O que é 3 vezes ao dia? Não seria ideal colocar um intervalo, né? Intervalo assim, de 8 8 horas, nesse caso, 8 8 horas, né? Porque nós podemos nos deparar com um paciente idoso e ele tomar os 3 comprimidos na parte da manhã, e para ele é 3 vezes ao dia. Não sei se vocês concordam com esse ponto de vista. Eu concordo, tem razão. Eu, Quanto eu vou, eu vou paciente, discordar um pouco. Eu acho que aí entra a instrução normativa da Anvisa de 2014, tá? Aí vem a quantidade, 1 a 7,5 miligramas de ácido sesquiterpênico expresso em ácido valeriênico. Vamos dar um exemplo. O Calmitane, tá? 0,8% extrato seco. E o Valessone, 0,8%. Na cápsula tem 100 miligramas, então dá 0,80 miligramas. Então a dose é 1 a 9 cápsulas dia. Se você pegar o Valessone, a cápsula 225,75 dá 1,06 miligramas. E a dose então é menor. É de 1 a 4 cápsulas por dia. Por isso é importante seguir a Instrução Normativa 2 da Anvisa. Tá bom, gente? Obrigada. ô, Linete, mas eu acho que o que o Rodrigo estava falando, pelo menos foi assim que eu entendi, era com relação à orientação ao paciente.
de se colocar intervalos de 8 em 8 horas, para que ele não tome as 3 de uma vez, independente aqui até da dose. Mas em relação à atenção farmacêutica, eu entendi assim, Rodrigo. Aí eu concordo que tem que ser o mais claro possível. Isso. Lembrando que nós presumimos que ele, tá, dessa forma que a Elinete falou, ele só toma valeriana, mas e se ele tomar outros medicamentos, né? Então a gente tem que a gente tem que fazer uma atenção farmacêutica no complexa, porque é bem complicado. A Michelle levantou o braço. Michelle, pode falar. Oi, dentro do que a Linete falou, quando a gente pega lá no módulo que ele vai falar da manipulação, eu não sou da área de farmacotécnica, tá? Também tenho várias dúvidas, mas aqui tem falando, né? Considerando a situação descrita, as ações farmacêuticas a tomar para garantir a correta manipulação e ou dispensação. E aí, dentro disso que a Linete falou, essa questão do IFAVA, né? Então, o tamanho da cápsula, fazer as correções, né? A conta, né? Das correções, né? Então, tem o quadrinho lá, né? Até abri aqui, né? Eles têm um quadrinho que ele coloca capacidade teórica de acondicionamento da cápsula. Então, isso que a Linete falou vem de encontro, né? Dentro dessa prescrição. Então, quantos, essas 3 vezes ao dia? Então, não sou da farmacotécnica, tá? Se alguém aí for, me ajuda. Também Então, não sou. vai, se vai caber dentro da cápsula essa concentração, se é só 3 vezes ao dia, se vai tomar uma ou duas cápsulas, a dose, né? Então, eu manipulo muita coisa para mim. Então, por exemplo, às vezes, uma dose, 2 cápsulas. Então, como tem essa pergunta aqui, eu fui até relembrar ali no módulo. Então, eu acho que também tem isso, né? Quando a gente vai discutir aqui, eu entendo nessa pergunta que ele também fala sobre isso. Então, fazendo esse cálculo de correção, vai ser só uma cápsula mesmo? Será? Vai ser mais de uma cápsula que ele vai tomar? Dentro disso que a Alinete falou, contemplando dentro das instruções normativas a concentração do ácido valeriânico, né? Então, me ocorreu isso também aqui. Isso, É isso mesmo. E, doutor Rodrigo, eu não devolveria para o paciente essa receita sem falar com o médico prescritor, porque ela pode ir para uma outra farmácia e lá eles não vão querer saber se é extrato seco, se é pó, eles podem acabar querem vendo a vender, né? receita e aí um problema para o paciente. Eu entraria em contato com o médico para refazer essa receita, discutiria com ele, né, antes de devolver para o paciente, entendeu? E explicaria para o paciente também. Obrigada, gente. É o que eu falei, né? O ideal é que a gente entre em contato com o médico ali, resolva, explique para ele o que tem de errado, o que ele não colocou na receita e orientar o paciente também. Deixa eu só dar uma olhada aqui, igual conforme nós fazemos nos comentários aqui. Às vezes o pessoal participa aqui, eu não vejo. A Lorena fala, falta tempo de tratamento. A Thais, deixa eu só anotar aqui. Ela Olha, se eu comentando, falar alguma Thais, coisa errada, gente, eu pode vi. me corrigir, por gentileza, porque a Michelle sabe que eu não sou também da manipulação, né, farmacotécnica, eu sou da área de capacitação, tá bom, gente? Tô aprendendo com vocês, muito obrigada, viu? Né? E a Thais falou, né? Eu verificaria quais medicamentos o paciente utiliza, já que existem interações. E faria a orientação necessária nesse sentido, certo? Opa, modo de prescrição, parte da planta, a Eliane falou aí, realmente, é o que eles, né, não falaram. Tempo de tratamento, não tem na receita. Então, são essas observações aí que a gente tem que ficar atento para a gente aplicar, né, caso nós nos deparemos com essa situação. Maria, pode falar, Maria Inês. Oi, bom dia a todos. Então, só respondendo o questionamento da Michele. Michele, no caso de uma manipulação, de uma preparação, e a dose ser dividida em 2 cápsulas, por exemplo, aí a farmácia vai colocar no rótulo que uma dose vai corresponder a 2 cápsulas,
tá? Porque o médico, na hora que ele prescreve, ele não sabe se vai caber ou não, tá? Então, não é ele que tem que pôr na receita, é a farmácia que vai pôr no rótulo. Obrigada. Ah, sim, Maria, isso eu entendo, viu? Eu só quis colocar isso aqui porque no discussão de caso está descrito, né? Como que o farmacêutico vai avaliar toda a manipulação. Aí eu trouxe isso aqui, e aí a minha dúvida é aquela questão dos IFAVs lá de fazer a correção, tudo. Também, isso que eu também fiquei um pouco de falar, porque é algo que não é muito da minha, dentro do que eu trabalho. Eu também trabalho com as capacitações. Mas obrigada, viu? Nada, é que aí é o farmacêutico que vai resolver, né? E é ele que Isso. vai colocar. Tá, ok, esclarecido. Mas também concordo com tudo isso, que tem que colocar se é extrato seco ou pó, colocar espécie, também concordo com tudo isso que foi discutido anteriormente. Obrigada. Então, pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa nesse caso? O pessoal aí que está participando hoje, a Elba já contribuiu aí. Vocês acham que a gente pode... Pessoal, resumindo assim, é toda essa abordagem que a gente tem que fazer. Essa receita, ela não tem como, do jeito que ela tá, não tem como fazer a dispensação desse medicamento. Todo mundo concorda com esse ponto de vista? Sim, Então, uma receita bem aquém mesmo do que Sim. tem que ser feito. Pessoal, eu vou só dar uma pausa aqui, só para eu... Teve, até para ajudar na questão da presença, para ninguém ficar prejudicado, tá? À medida que vocês vão entrando, eu vou anotando o nome. Entrou um, um participante aí, só que está com o nome do celular. Se a pessoa puder se identificar, por gentileza, que fica mais fácil, tá? Xiaomi 20 é o modelo do celular. Se a pessoa puder, por gentileza, se identificar, senão eu não consigo marcar presença depois, tá? A pessoa quiser colocar o nome dela depois no chat, eu fico no aguardo, tá? Rodrigo, sou eu, José Maurício. Foi que Ah, eu saiu a internet aqui e eu retornei, aí ficou com o nome do celular, José tá, não, Maurício. beleza. Então, vamos lá. Posso avançar o caso, pessoal? sim, Sim, por favor. A Tamires aí, ó. A Tamires que eu estava falando, que ela que é recém-formada, alguma coisa assim, entrou aí, tá curtindo o curso aí com a gente aí, pegando muita experiência com a galera aí. Mudou para todo mundo? Sim, sim. Vamos lá. A senhora JV, 55 anos, funcionária pública, foi atendida na farmácia do seu município, onde recebeu um fitoterápico, cápsulas de cúrcuma. Saiu de lá com esse fitoterápico manipulado. Uma semana depois, o paciente voltou à farmácia que manipulou o fitoterápico e relatou ao farmacêutico responsável algumas observações relacionadas ao fitoterápico que estava fazendo uso. Tem a imagem, dá para vocês verem, não dá? A foto. Sim, sim. Ela Sim. relatou, consegue, né? O relato dela foi: começou a observar que as cápsulas escureceram bastante e começaram a ficar grudadas e amolecidas. E como houve essas alterações, comecei a me sentir insegura quanto à integridade e qualidade da medicação. Neste caso aí, a gente não tem a receita estava tudo bem, né? Vamos passar do pressuposto agora, garantia de qualidade, né? Que aí é um assunto, eu acho que a galera, no primeiro encontro, a gente destrinchou mais isso aí. Quem quer começar sobre as possíveis causas aí?
A higroscopia aí, né? Essa capacidade de absorver a água, né? Exatamente, a umidade do Eu, ar, eu né? conversei com uma farmacêutica que faz a dispensação, ela disse que é um dos produtos mais difíceis de manipular ali. Eu não identifiquei quem está falando comigo aqui. É a Elisa. Oi, Vitor, tudo bem? É, isso, tem essa capacidade. Quer falar alguma coisa mais? Isso. Não, é só isso, que realmente é um desafio a própria manipulação, por causa dessa questão da higroscópico, né? Isso. Eu não vi quem, vou pela ordem que está aparecendo para mim. Elba, pode falar. O que eu tinha visto assim, tem aqui o pote, né? Mas não dá para saber se ele tem sílica, se tem o chumaço de algodão, que é indicado para conservar a cúrcuma, já que ela é higroscópica, que era justamente tá descrito, né, que seja adicionado um sachê ou cápsula com dessecante, como a sílica gel ou chumaço de algodão, para ela não ficar em contato com a tampa do frasco. E outra coisa também que chamou a atenção foi na parte de advertências, que diz que é recomendado utilizar por até 7 dias e não usar doses acima das recomendadas. Isso está também descrito no formulário. Claro que tem exceções, né? Mas aí ela, por 7 dias, estava boa. Talvez não sei se foi coincidência ou se foi colocado já para alertar com relação ao tempo também de conservação. Aí teria que ver quanto de validade a farmácia dá para essa preparação. Era isso. Obrigada. Obrigado, você. Pode falar, Alberto. Dia. Esses Eu acho que sete deve. dias ela não está vendo o caso clínico 3, será? Peraí, rapidinho, Linete, rapidinho. Deixa só o Alberto. Pode falar, Alberto. Eu acho que dá para fazer um paralelo legal nesse caso aí sobre garantia da qualidade e controle de qualidade, né? Que a garantia da qualidade deve prever embalagens contendo sílica, igual a Elba comentou, o dessecante, o algodão. E o controle de qualidade é avaliar se foi liberado esse produto com dessecante, né? Então, o garante da qualidade vai produzir com qualidade e o controle vai liberar com qualidade, né? Esse é o paralelo que eu queria falar e também compromete toda a estabilidade, né? O conteúdo de água ali pode favorecer contaminação microbiana e todas essas consequências aí. Era isso. Pode falar, Linete. Foi. No caso apresentado aí da sedatação, na realidade, eu vou tirar uma dúvida com vocês, né? Porque eu não sou da área de manipulação. Por ser higroscópica, absorveu água, teve alteração na cor, tá. O que que uma farmácia faz para ela não perder o ativo? Ela conserva esses extratos em secador, ela seca em baixa temperatura para não perder os ativos, e quando se encapsula, né, ela preenche com algum recipiente? Nesse caso, eu acredito que não, né? Mas os que os colegas falaram da embalagem e armazenamento da cápsula, usar sachês ou cápsula dessecante como sílica gel para retirar a umidade é importante. E o chumaço de algodão também, entre as cápsulas e a tampa e o pote, né? Mas eu queria saber o que que a farmácia de manipulação faz nesse caso aí, para ela não perder o ativo, para tirar essa parte, se ela tiver higroscópica, né? Uma droga aí. Antes que alguém possa ajudar a gente nessa pergunta que a Linete fez, eu vou ler aqui algumas observações aqui no chat, tá? A Thais falou, né? Umidade, isso. A Bianca, a Thais, a Lorena abordaram uma situação aqui bem interessante. Onde foi acondicionado esse medicamento, né? A gente tem que no questionamento aí a gente tem que observar esses fatores. Onde o paciente deixou, se ele foi orientado aonde armazenar o medicamento antes, claro, dessas observações que caso o pote tenha silica, tenha um algodão, tudo, a gente tem que fazer esse questionamento, porque a gente vê muito paciente deixando o medicamento no banheiro, né?
E aí é um fator é, crítico para esse tipo do ocorrido aí. A Maria Inês tinha levantado a mão. Quer falar alguma coisa, Maria? Oi, eu ia falar justamente isso, que concordando com o que a Linete falou, a respeito do recipiente adequado para prevenir esse problema de higroscopia, né? Eu também não manipulo cápsulas, mas naturalmente existem recipientes que têm essa função, quando o ativo é altamente higroscópico. Se realmente no laboratório foi usado o recipiente adequado, e também tem o aspecto do cuidado do consumidor, porque, como você disse, o consumidor às vezes deixa o frasco aberto, deixa no banheiro, às vezes para abrir as cápsulas cai em cima da mesa, e às vezes a mesa está com umidade. Então, tem o aspecto do lado da farmácia, que talvez não tenha preparado adequadamente, e o aspecto do lado do paciente, que não cuidou adequadamente. Talvez aí na farmácia, nesses casos, deveria colocar um selinho, né, orientando o paciente para isso. Ok, obrigada. Vou contribuir com vocês num ponto do selinho que você falou aí, Marinês. Há muitos anos atrás, antes de me tornar farmacêutico, eu trabalhei numa farmácia de manipulação. E eu era balconista. E toda formulação, conforme a característica dela, a farmácia, não sei se todas abordam, todas colocam, eu acho que sim, hoje sim, mas tem que se colocar esse informativo. Tinha, manter em local seco, manter, aí a gente colocava os selinhos justamente para servir e claro, a gente orientava os pacientes também, porque muitas vezes não tinham paciência de ver os informativos, né? Manter fora manter em local fresco e arejado. Então, assim, algumas, eu acho que todas, eu acho que isso até é uma boa prática. Eu acho que todas têm que colocar no frasco o modo de armazenagem do, 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 do produto. E mesmo assim, a gente tem um fator de risco, que é o paciente. O paciente pega com a mão um pouco úmida ali, acaba, pega rapidinho aqui. E já era, né? Então, isso é uma observação. E Isso sem voltando, contar, desculpa, Rodrigo, isso sem contar que às vezes o paciente deixa no porta-luvas do carro, né? E eu só vou ao supermercado, né? Fica lá uma hora no supermercado, e num tempo como os de hoje, a temperatura interna do carro chega a 50 graus, né? Então, nessa hora, então, quando o funcionário da farmácia, porque é um caso de farmacovigilância esse, né? Então, ele vai fazer todo esse questionamento, onde ficou o medicamento, e às vezes o paciente nem se lembra que fez isso, né? a Eliane que contribuiu, não sei se vocês conseguem ver a tela que eu, né, para todo mundo ler. Eu encaminharia de volta à farmácia, que manipulou para devida investigação. Importante notificar para melhorar a qualidade. Isso. Antes de Que eu acho que a fazer uma. farmacovigilância, né, professor, que ela falou agora, que é tão Isso. importante, né, que a gente esquece disso, né? Que eu trabalhei em vigilância sanitária, as pessoas têm uma dificuldade, trabalhei 10 anos no município aqui, que eu sou de Itapetininga, e a gente percebe que as pessoas na rede têm uma dificuldade, a Linete acho que deve também ter experiência com isso, que às vezes reclama da qualidade do medicamento, seja ele fitoterápico ou não, mas não formaliza para a gente tomar as devidas providências, né? Que é hiper importante. E a gente só consegue gerar os resultados, a estatística, conforme esse retorno, né? Essa acusação, isso que você falou agora, expor o caso, devolver, para a gente gerar o dado em cima. E eu vou falar por que que isso é importante. Estou esperando, né? Porque tem alguns fatores aí que a gente está definindo assim algumas linhas que
o próprio paciente tem culpa, mas só que muitas vezes é dentro da farmácia. É o manuseio. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de eu prosseguir aqui? Quero sim, Rodrigo. Dependendo do lugar que acontece um caso desse, né, se é uma indústria farmacêutica, então uma escala um pouco maior, é aberta uma não conformidade, né, plano de garantia de qualidade. Não conformidade do tipo de serviço de atendimento ao cliente. Aí, nesse momento, eles avaliam a incidência desses casos, quantas vezes já teve a reincidência disso, e se tiver reincidências, é um indicativo que o problema é interno, é um problema que não está colocando a sílica e tudo. Se é um problema esporádico, já é um indicativo que é falta de cuidado do cliente, do paciente ali. Então, esse registro, esse histórico, ele é muito importante por causa disso também. Isso, perfeito. Maria Inês, pode falar. Olha, aproveitando aqui, compartilhando com vocês um caso de farmacovigilância, né? E uma vez que aconteceu comigo. Eu comprei da indústria farmacêutica, uma indústria farmacêutica conceituada, um medicamento cujo princípio ativo era vitis vinifera. E no momento que eu abri o frasco, o comprimido, ele estava rachado, escuro, e o conteúdo também úmido e escuro. Imagina, isso dentro do blister. E isso acontecendo numa indústria farmacêutica. Agora imagina na farmácia. Então, realmente é preciso tomar muito cuidado. Naturalmente, eu fiz uma notificação, né, no saque, compartilhei isso, eles trocaram para mim, tudo bem, mas é importante fazer, porque é um problema de farmacotécnica deles, ou na hora de. Eu nem sei se foi. Na verdade, aconteceu 2 vezes isso. Então, não foi só um problema de um desvio de qualidade naquele momento, foi um problema, acredito, de farmacotécnica mesmo, porque 2 vezes acontecendo, o rapaz que me atendeu depois até falou, mas, puxa vida, como você acondicionou? Ele fez aquelas questões que são de praxe, né? Como eu acondicionei, aí eu expliquei para ele que eu era farmacêutica e eu sabia como acondicionar. Não tinha deixado no porta-luva do carro, não deixei em local úmido, e foram as primeiras cápsulas que eu abri, né? Então, o problema aí era da farmacotécnica. Eles, então, que se virassem. Só compartilhando essa história, que se na indústria acontece, imagina na farmácia. Na Legal, indústria, a gente Marinês. já identifica um lote inteiro por causa disso. Sim. Eu ia comentar isso mesmo, Rodrigo. Costuma estar muito associado a lote, sabe? Vê uma reclamação, costuma vir várias em sequência daquele lote, aconteceu alguma coisa pontual e tudo, mas pode estar, sim, associado ao problema farmacotécnico. E não era, na verdade, eram lotes diferentes. Foram em momentos diferentes. Uhum. Aí é Então, complexo. Então, e também compartilhando aqui com vocês, eu trabalhei em indústria farmacêutica, eu vou até dizer qual a indústria que é, porque a indústria agiu muito corretamente. Foi na Bayer. Nós fizemos o controle de qualidade da ampicilina, do Binotal, olha, há muito tempo. Hoje acho que nem tem mais Binotal, né? Então, nós fizemos os testes e um dava um teor muito elevado, o outro, o teor muito baixo. Aí, bom, vamos fazer outra vez. Deve ter sido um erro, né, nas operações laboratoriais. Bom, foi feito de novo, continuou dando erro. Vamos mudar de analista. Mudou de analista, continuou dando erro. Conclusão: houve uma má homogeneização do princípio ativo e dos seus recipientes. A indústria não teve dúvida, ela recusou, cancelou. Então, de novo, mais uma vez, alertando. Se numa indústria grande como essa acontece isso, imagina na farmácia. Por isso a grande preocupação, né? é, é, eu vou. Ó, Né, eu tentando só aqui. vou relembrar. Desculpa. Oi, pode falar, Lenete. Então, vou relembrar isso. Nem, alguém, acho que a pessoa jovem não vai lembrar, né?
Mas na década de 90 a gente já teve um problema com a Schengen, as pílulas de farinha, vocês se lembram? E Eu fico aí teve que ontem que indenizar falou. várias pessoas, né? E aí na década de 90 começou-se a fiscalização. 90% dos produtos naturais não tinham registro. E não tinham esse registro por quê? Justamente por causa da lei 6360, que havia uma falha. E aí começou-se aquela questão do Código Civil, 2 anos de cadeia, né? Mas, então já é um problema que já vem, entendeu? Ela está falando da indústria, né, a colega ali, né? Então isso já é coisa antiga, tá? Só relembrando aí. Ah, também teve o problema do Aviado do Ouro, que inclusive foi fechado na década de 90, né? Os jovens, né? Só dizendo isso para os jovens poder lembrar desses casos antigos aí, né? Acho que não eram nem nascidos na época. Então tá bom, gente. Um comentário à parte. Obrigada. Lembrando que na Aviado de Ouro era a indústria, né, Linete? Não era a farmácia. Porque Ah, tinha a sim, então eu indústria, dei dois Aviado de exemplos Ouro e a é que você farmácia, falou né? de você falou de farmácia, né, da Baia. Dei o exemplo da Schering, né, que houve a questão da pílulas de farinha, aquele lote que foi distribuído aí no comércio e muitas mulheres engravidaram e aí foi um problema grave, né? E teve o Noveadouro, o Aviado do Ouro fechou mesmo, né? Foi lacrado. Então é isso, gente. No caso do microvular, né, o anovulatório era o microvular. Então, não foi um problema de farmacotécnica, nada. Foi um erro na distribuição, porque eles estavam testando uma nova máquina, né? Sim, E essa nova e aí máquina testou só com recipiente. E por era para um ser erro de descartado. logística É, deles, né? Por um erro de é. logística, eles encaminharam Liberou isso para placebo. venda. É, Pode mas Foi ser. faz parte do controle problema. de qualidade, né? É, É, mas isso aí. então, aí foi um erro de logística, né? Encaminharam para venda. Ok. Eu vou. Alice, você falou da Bayer. Eu, antes de ir para a Secretaria de Saúde, eu trabalhei com uns 8 anos, até mais. Quando eu entrei na Secretaria de Saúde, eu ainda estava. Eu fui dos assuntos, garantia de qualidade e assuntos regulatórios sempre fui de logística. Amo logística. E eu tive uma experiência com a Bayer que me traumatizou e fez eu aprender muito. Assim, você foi direto no ponto, você foi direto na raiz, na indústria, né, com a sua observação. O que que é a indústria? Eu vou te falar, o Brasil, assim, a gente tem muito a reclamar do nosso país, né? A gente tem nossas falhas aí, mas vou te falar que um dos órgãos que mais exigem, batem em cima, são bem, é a Anvisa. Então, assim, e a Bayer segue muito à risca. Teve um problema, não lembro do medicamento, eu era de uma distribuidora de medicamento com foco mais em medicamentos para câncer, né? E aí, os caras vieram fazer primeiro a nossa validação. Cara, eu era recém, né? Tinha chegado na casa agora. Assim, cara, o processo que eles fazem é tão rígido, que eu acho que eu fiquei um mês sem dormir direito por esse processo. E eles fizeram tanta exigência. E eles, assim, a gente distribuía produto acabado. A gente não estou falando de matéria-prima nem nada, não, mas produto acabado. Era. Aí volta um pouco da Linette, quando ela falou assim, como é armazenado essas matérias-primas, né, dentro da farmácia de manipulação ali. Tinha que ter um controle rígido de temperatura, umidade, o local que estava condicionado, se era um local é, é, adequado, câmara fria, que eu sou apaixonado em trabalhar com câmara fria. Se ela está qualificada, manutenção. Então, assim, os caras são exigentes ao extremo, ao extremo. A Bayer, quando você falou, na hora eu lembrei. E então, assim, controle de qualidade, nós temos uma base. Agora, aí a questão da farmacotécnica que a gente está falando, né?
que foi um erro de farmacotécnica. O pessoal que vai fazer manuseio tem que ser muito bem qualificado e, claro, antes de tudo, agir com ética, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que dá um jeitinho, coloca ali mais recipiente do que o fármaco. Então, é complicado essa questão, é muito complicado. Por isso que a farmacovigilância tem que ser sempre atuante, tem que ter os reportes, né? Reportar o que está acontecendo, para a gente sempre chegar no ponto, e chega. A rastreabilidade, se tiver tudo, né? Tudo dentro dos parâmetros da rastreabilidade é certeira, não tem para onde correr, não tem para onde correr. Pode falar, Alberto. Não, é perfeito, é exatamente isso. Eu estou batendo palma aqui mesmo. Então, aí, voltando ao caso, vamos abrir aqui. Essa questão da umidade. Não sei se vocês, quem já trabalhou em farmácia de manipulação, quem ou próximo disso. Toda matéria-prima que nós recebemos, isso eu vou te falar porque eu lembro quando eu trabalhei lá. Tudo que chegava tinha um laudo de análise. Não sei se vocês se já depararam com um laudo de análise de uma matéria-prima. Boa, Tem certificado de todas as análise. informações. E aí tem o perfil lá da umidade, né? Fora algumas observações técnicas. E, e aí quem vai preparar tem que se ligar nesses fatores. Que aí foi, eu não lembro quem falou, pessoal. Peço até desculpa que é muita gente e minha memória é de cor. Falou da questão dos fatores de correção, né? Tem que fazer os cálculos de forma correta. Eu não lembro quem foi que falou isso, não sei se foi a Eliane, não lembro. Mas os fatores de correção fazem a diferença também. Aí vem, fator de correção vem, nesse caso, da cúrcuma. É difícil a cúrcuma escurecer, tá? É difícil. Pode ser impureza, nível de impureza altíssimo dentro da matéria-prima, né? Pode ter tido uma contaminação no manuseio. Aí a gente tem que destrinchar. É o que eu falei. Aí a gente tem que fazer uma, uma busca, né? Quem trabalha dentro, quem vai fazer essa observação, essa análise, essa auditoria, tem que ser bem criterioso. Voltando ao assunto que eu achei top, que nem você falou, da Bayer. Ela replicou testes na máquina. E às vezes podia ser um teste, um problema de calibração da máquina, que fosse, né? Um problema mecânico até, poderia estar dando esse problema na produção do medicamento. Então, envolve, se a gente for observar, envolve muita situação. A cápsula, será que foi cápsula apropriada, né? Será que não reagiu o fármaco com a cápsula? Então, assim, a gente tem que levantar. O que não pode sempre é o paciente ser prejudicado, né? Por mais que a culpa esteja lá no ponto final, a gente tem que orientar e até recolher. Aí, né? Aí cada empresa, como nós estamos falando de farmácia de manipulação, cada regulamento interno aí vai abordar se vai devolver o dinheiro, se vai fazer outra formulação. Isso aí já é um parâmetro bem íntimo. Mas, nossa, como farmacêutico, como cientista, essas coisas nós temos que recolher e fazer uma análise pormenor do evento, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Contribuir aí? Eu falei demais, não era nem para eu estar falando esse tanto. Nem no chat, ninguém quer falar mais nada.
Pessoal, tá todo mundo aí? Tá, sim, acho que a gente fez as principais, né, discussões. Valeu, foi muito bom os comentários que o pessoal fez. É o que nós podemos abordar aí com o paciente, né? Então, vamos avançar aqui para o terceiro caso. Posso avançar, gente? Sim, Paciente JA, 48 anos, vendedora, chega na farmácia cansada, ofegante mostrando cansaço. Apresenta na farmácia a seguinte prescrição de fitoterápico para manipulação. Quais as providências que o farmacêutico deve seguir para essa prescrição? Então, vamos deixar vocês observarem e analisarem e podem começar a comentar aí. Só peço, né, aquela questão que a gente adotou aí da mãozinha levantada para a gente não se atropelar. Hein? Pode falar, Elba. assim, Rodrigo, como uma análise inicial, né? Como você fez da outra vez, analisando inicialmente a prescrição. Aí tem aqui paciente fictício, sexo masculino, 48 anos. Aí aqui tem a paciente JA, 48 anos, vendedora. Aí me chamou a atenção, será que essa prescrição é para essa mesma pessoa? Não sei se foi aí o erro do caso, mas isso me chamou a atenção. Acho que isso foi um erro. Cara, é uma observação muito boa. Mas eu acho que foi um erro na hora do material mesmo. Eu acho que, cara, passou despercebido isso. Mas é uma observação, tá? Fica para o próximo, se foi um erro. Eu Não, disse, mas faz será que sentido, porque às vezes, cara, tem paciente que gosta de usar a receita do outro. É um fato isso aí. que aí na atenção farmacêutica você detectar isso é importante, né? Porque É, uma mas eu acho que foi um erro do texto, tá? Eu acho que foi um erro do texto. coisa cansada, ofegante, era um quadro para esse tipo de tratamento, ou se foi para ela mesma, aí é o médico quem vai avaliar, né? Se Sim, é sim. um caso de asma, se ela está interagindo com alguma outra coisa. Com relação ao formato, ela tem tudo que a gente não viu na outra, né? A data, a assinatura, o carimbo, a prescrição mais detalhada dizendo que é uma tintura. Pronto, eu queria de início observar isso. Obrigada. Alguém mais? Pode falar, Alberto. Nesse caso, né, igual a Elba já comentou, ele trouxe os itens que devem ter uma prescrição, traz o nome científico, né, espécie vegetal, traz conforme está no formulário, se eu não me engano, relação droga-extrato ali, esse termo importante, 1:5 da tintura, né, lembrando que a tintura com álcool de cereais, principalmente, beleza. Mas não especifica qual que é o álcool utilizado, mas provavelmente o álcool de cereais é 70%. Aparentemente tá belezinha, né? A relação droga-extrato, ele faz o ajuste do volume após a filtração da tintura, né? A relação droga-solvente, ela é feita essa proporção antes de filtrar, por exemplo. Essa que é a diferença, se não me engano. Perfeito. Linete, pode falar, Linete. Ligar o áudio. Então, eu não sou da área aqui, né? Mas eu tô vendo aqui que é um problema na concentração ali, olha, o RD 1:5 não dá 20%. Bom, começando que ele tá um paciente ofegante, cansado,
não sei se foi feita uma avaliação, uma hipótese diagnóstica correta dele, né? E era bom também verificar se ele faz uso de algum outro medicamento, porque a gente sabe que ela tem interação, né? E já pegamos casos de pessoas que estavam utilizando uma droga anticoagulante para coagulação e chegou com uma hemorragia. Isso foi um caso, um farmacêutico que passou pelo curso, né? E é complicado, porque às vezes o médico não faz é, atualmente sim, mas antigamente os médicos não perguntavam, a senhora faz uso de algum chá, de alguma planta, e pergunta mais os medicamentos sintéticos, né, que a pessoa usa. Hoje está mudando, graças a Deus está mudando isso, né? Então a gente sabe que o guaco tem a presença de cumarina, que pode interferir na coagulação, e essa questão do ofegante cansado aí era bom estar perguntando, ó, cara, o médico prescreveu, fez o exame clínico, fez um exame laboratorial, se ele tem algum raio-x, alguma coisa, né? E orientar também ele, porque se ele tiver um agravo ali, é bom ele retornar, porque às vezes tem uma infecção bacteriana associada, e aí a pessoa entra com um guaco e ela evolui para um quadro clínico complicado. Eu trabalhei na Secretaria de Estado da Saúde, em Emílio Ribas, antes de entrar no concurso da Prefeitura na Secretaria da Saúde. Então, eu vi casos lá, assim, bem complicados, né? Então é isso. E essa concentração, quem é da área, não está errado ali, gente, por gentileza, por favor? E também, às vezes, a pessoa tem a tintura na farmácia, que é a Amicame aglomerata, né? E também a tintura e o extrato fluido, se alguém puder também me dar essa diferença aí, se tem alguma. O mais comum é usar o extrato fluido nesse caso aí, ou usar tintura não tem problema. Eu tô aprendendo com vocês, hein, gente? Tá bom? Obrigada. E eu queria ver essa concentração aqui, tá? Se tá correto, para mim não tá. Comentando essa questão da concentração, Linete, primeiro a gente prepara a tintura 1:5 em relação droga-extrato. Depois é pegar 30 ml, né, que corresponde a 10% dos 300 ml, e incorporar depois o xarope até completar 300 ml. Ficou claro? Pelo menos foi pelo que eu Hum, entendi aqui. A gente prepara a tintura, vamos supor que a gente coloca 1 grama de droga vegetal, de folha seca de micanela trigata, 1 grama e completa para 5 ml. Depois disso, você vai pegar a quantidade que corresponde a 10% dos 300 ml, 30 ml da tintura e, e fazer o xarope. nada. Exatamente isso, tá? Acho que não saiu o meu áudio. Eu estava falando assim, que usando uma parte de massa de droga vegetal para 10 partes de solvente para extração, o RD é 1 para 10 ou é 10%, tá? Mas é que ele corrige depois, né? É isso. Obrigada. Pode, pode falar, Marinês. Então, essa concentração, até onde vai o meu conhecimento e pelos livros que eu tenho, tá correto, viu, Linete? 10% da tintura no RD de 1 Tá, para 5. tá Agora, bom. esse cansaço dele, essa situação do quadro do paciente deve ser justamente uma broncoconstrição, né? Porque o guaco é broncodilatador. Então, me parece que foi acertada a prescrição do médico, oferecendo um medicamento broncodilatador para alguém que tem sintomas de broncoconstrição. É isso. Vou, Ótimo, obrigada. Também, vou, lógico, fazendo uma avaliação mais holística, como vocês já falaram, mas por tudo que está sendo colocado, me pareceu que está ok. isso. Vou ler uma observação que a Lorena fez, super importante, tá? O paciente pode usar xarope? Aí, aí tem o seguinte, na manipulação tem o xarope simples, né? Que é o comum,
e o xarope dietético. E aí, esse paciente pode usar, né? Isso é uma observação que tem que ser feita. Pode ser feito com xarope comum, pode ser, tem que ser xarope dietético, isso é um ponto. Perfeito aí, viu, Lorena? Isso é uma observação bem apontada. Tintura, né? Tintura, se for para uma criança, né? A gente tem que tomar certos cuidados, né? Em relação ao que a gente vai manipular. E claro que se for uma criança, né? Não é o caso da receita, mas se o paciente tiver algum problema em relação a isso, né? Então, eu falei a criança, mas é um caso. Outro, se fosse outro caso, se fosse, né? Então, a gente tem que fazer toda essa, fechar essas observações. Alguém mais quer falar alguma coisa? Já já eu vou falar sobre essa questão da, da Cumarina, tá? Que foi meio, foi, foi bem surpresa para mim, mas um- foi uma conversa que a gente teve com o Fábio Carmona e a gente teve até uma surpresa em relação a essa ação da Cumarina, tá? Como anticoagulante. Alguém quer contribuir mais? O dosador também é importante, né? A questão dos 10 ml ali, garantir que está sendo feita a dosagem correta. A questão das cumarinas como anticoagulantes é interessante por causa do ticumarol, do trigo doce lá, né? Tem aquele caso lá. Era esse? Exatamente. Eu vou deixar você contar então, Rodrigo. Mas é Assim, bem curioso, essa né? história, A você pode, varfarina. pode falar essa questão aí, Aham. mas só vou falar bem simplificado aqui. A cumarina, a medicação que pode haver o uso de varfarina, né? Que aí é um anticoagulante, você tomar um guaco, xarope de guaco, tem esse medo, esse cuidado. Mas a cumarina do guaco, sem a presença do que você falou, Roberto, do cumarol, que é uma oxidação, essa, né, essa alteração para o cumarol, ela não vai potencializar o efeito da varfarina, tá? Então, pode ser feito uso, em relação a esse medo, pode ser feito o uso da micânia, aglomerado, do xarope do guaco. Legal. Aí, Curioso, foi descoberto isso, né, numa fazenda nos Estados Unidos, né, o gado comeu o trevo doce lá e muitos deles morreram de hemorragia por conta do dicumarol, que era produzido pela planta, né? Aí ela começou a ser usada como veneno de rato e depois descobriu que tinha certa segurança em humanos. Aí foi produzida a varfarina, né? E o antídoto é vitamina K, que ele atua exatamente nessa via aí da coagulação. aí o cumarol é um subproduto de oxidação causado por fungo, Exato, exato, exato. Bem entendeu? lembrado. E esse é o X da questão. Mas o guaco em si não vai potencializar esse efeito anticoagulante, tá? Pode falar, Marília. Oi, não, desculpa, eu vou abaixar. Eu esqueci de abaixar. Ah, tá. Então, essa receita, ela tá, assim, perfeita, tirando essa observação que a Elba fez, que até eu fiquei de cara, assim, por que que eu fiquei? Porque eu trabalho com atenção primária. E o que eu vejo de gente chega, aí chega com a receita e de outra pessoa, não, é porque meu vizinho, minha vizinha usa essa aqui e disse que dá.
É desse jeito. Aí, realmente, essa questão da receita aqui foi interessante. Era uma paciente e está aqui para um paciente, não a paciente. Isso aí vocês têm que questionar também, tá? É interessante isso aí, me surpreendeu. Vou até falar com o pessoal. Embora eu ache que tenha sido um erro na montagem do caso, mas não deixa de a gente ter que fazer essa observação, tá? É, alguém mais quer acrescentar alguma coisa sobre esse caso? Eu queria tirar uma dúvida. Será que tem algum trabalho de equivalência com a Micâmia levigata e a Micâmia aglomerata? Porque várias pessoas me perguntam, questionam, né? Porque o mais usual é a Micâmia levigata. Eu não sei se tem algum estudo de equivalência entre as duas. Alguém saberia me informar, por favor? Tem sim, Linete. A professora Alexandra aqui da Unicamp fez. Eu vou ver se eu pego com ela. Eu mando lá no fórum ou lá no nosso grupo. Inclusive, a gente fez uma capacitação aqui para médicos, farmacêuticos, e ela trouxe isso, porque quando a gente pega os formulários, é tudo glomerata, né? E aí a gente fez esse questionamento da Laivigata, e ela fez e ela mostra a diferença, às vezes zerada de cumarina na glomerata. Eu vou pegar com ela certinho e passo para vocês. Ah, muito obrigada, viu? Eu tenho assim, nunca fiz um estudo, nunca documentei isso, mas eu faço uma observação entre os pacientes, né? Tem os pacientes, para minha UBS, só vem o xarope da Glomerata. Para as UBSs que podem receber, porque tem uma quantidade X da farmácia Viva, nossa, eles recebem o xarope da Levigata. E aí a gente faz a observação pelos pacientes. Eles falam que o que eu forneço não faz metade do efeito que o da Levigata. Assim, né? Uma observação bem macro. Não consigo fazer a fundo, mas aí a Michelle vai só conseguir aí o estudo para a gente, vai ser algo mais científico aí para a gente ver, mas tem essa questão mesmo, a diferença das duas. Não que a glomerata não faça o efeito, tá, gente? Não é isso. Mas que o- a efetividade da lei do gato é bem melhor, bem atinge picos melhores que o da glomerata. Então, assim, concluindo, no geral, dos três que nós temos que sempre abordar, que vem de uma observação de como foi prescrito, né? Nós vimos aí questões de prescrições mal feitas, como foi a primeira, para essa que tá super amarrada, volta àquela questão, né? O único detalhe que eu acho que eu colocaria aí, por questões de segurança, é estipular o intervalo do uso. Mas, assim, receita, de certa forma, não tá errada, não. É só algo a mais. Eu até orientaria o paciente, não falaria para o médico alterar essa receita, não, mas só, só indicaria para ele certos horários, né? Direitinho orientar o paciente. Alguém quer falar alguma coisa? Eu posso só falar um pouquinho para os jovens aí do histórico do guaco? O guaco ele fazia parte da Farmacopeia, a primeira edição da Farmacopeia, né? E aí, em 1959, ele foi retirado. Eles diziam que várias plantas bacanas não tinham nulidade de ação terapêutica, estavam em completo desuso. Mentira! Eles retiraram o alecrim, guaco, alho, carqueja, né? E olha quando é que o guaco voltou. Ele só voltou na quinta edição, acho que, se não me engano, em 2010, né? Então, estou falando aqui para a Michelle, para a Eliane, que passaram pelo nosso curso lá, que agora está entrando na rede pública de saúde de São Paulo, né? É o quinto fitoterápico que está entrando,
e mais alcachofra. Então é isso, que elas passaram, havia só 4 fitoterápicos na rede, agora ampliamos, né? Tá bom, gente, é só uma curiosidade aí para os jovens, né? Um abraço, obrigada. É, agora eu vou com uma curiosidade aí regional, tá, pessoal? Eu não sei como é que a gente conversando aqui. No Nordeste, eu não sei se toda a região do Nordeste, o guaco, ele, ele é muito usado nos lambedores. No Nordeste e em alguns, assim, minha mãe fazia lambedor. E ele é conhecido como chambá. Alguém aí pode, da região aí, pode confirmar para mim, pode me corrigir. É a Justiça Pectoralis, né? A professora Abreu Matos E, usava muito na farmácia Viva. Ela tem cumarina também, né? Mas é exato. utilizada muito aqui em São Paulo também tem uns canteiros aqui, mas é muito comum lá no Nordeste, né? É isso Isso. mesmo, Rodrigo. É isso, né? Sim, é muito usado mesmo em lambedor. Lambedor. Aí, nossa, né? Essa cultura dos nossos avós aí, pais usavam muito esses lambedores aí. Até hoje você vê o pessoal É fazendo aqui bastante. de um jeito que até xarope, o comprado mesmo, né? O alopático, algumas pessoas chamam de lambedor. Então, Lambedor, e é essa palavra? interessante. Mas é aquela questão, né? O lambedor, aí a gente tem que fazer toda aquela anamnese. É o que eu falei uma vez na aula, no encontro anterior. Às vezes você não consegue mudar o entendimento do pessoal antigo de fazer uma orientação e até otimizar o uso. O pessoal ainda é no empírico ali, faz daquele jeito. E dá certo, né? Assim, tá indo. Mas a gente, como farmacêutico, a gente tem que prestar algumas orientações aí aos Às vezes, pacientes. orientações básicas da forma de administração mesmo. Porque tem 3 meninos, os 3 com tosse, a mesma colher vai para os 3. Então, É, até isso tem que alertar, tem que ser Faz a, bem detalhado mesmo. faz a filhinha ali e a É, mesma colher, os três. já escutei esse relato, a gente tinha um trabalho na comunidade de uso de plantas medicinais e dentro da comunidade você escuta coisas assim de, mas qual é o problema? Não já é o medicamento, tá? Já, assim, na cabeça deles não faz nem sentido ser outra colher, né? Tá todos 3 com a mesma tosse, então, mesmo remédio, infelizmente, carece, né? A população carece dessa informação e a gente, à medida que pode se capacitar, tem até a obrigação de dar esse retorno. Isso. Linete, pode falar. Acho que eu entendi uma planta errada. Você falou lambedor, mas não deu o nome botânico da planta. E eu falei da Justiça Pectoralis. Acho que você está falando de uma outra planta e eu estou falando de outra, tá? Então, desculpa. Aí a importância da nomenclatura botânica, gente, tá? Porque eu Não, conheço com outro nome. Eu mas, conheço aqui como Justiça Pectoralis. Você está falando de outra planta que eu sei que o professor Matos usava também. Esqueci o nome botânico. Tá bom. mas era mais essa questão, mas você não falou nada errado também, não, que era isso aí mesmo. A Lorena compartilhou comigo aí também. Lorena é da Secretaria de Saúde também, Lorena? Ela me falou a mesma coisa que eu falei para vocês, ela só recebe xarope glomerato. É bem burocrático e bem concorrido a gente conseguir receber produtos das farmácias vivas. Aqui em Brasília, legal, Lorena, minha colega aí de trabalho. É complicado a gente conseguir. Eu estou na fila de espera já faz um tempinho e antes de mim já estavam na fila de espera para conseguir produtos aqui, né, da farmácia viva. E tem bastante coisa, só que a gente não teve acesso ainda. Então, pessoal, voltando assim, né, nas 3 que a gente comentou, na segunda prescrição que vale para todos os casos que a gente vem abordando, da primeira aula aqui, questão de manuseio de matéria-prima, preparo, conduta com o paciente,
né? A gente falando de deixar medicamento dentro do carro, porta-luva, eu libero muito insulina. E a Secretaria de Saúde não disponibiliza isopor. Seria um custo, né, bem acima. E as insulinas que eu libero são a regular e a NPH básica. E assim, por conta do encontro com a Baia, que eu falei, aí eu fui ler os laudos, as coisas. Essas insulinas, elas têm uma estabilidade alta, né? Até, em alguns casos, até 30 graus. Só que isso a gente não fala para ninguém. Só que os pacientes vão lá buscar, e eu já falo, o senhor vai para casa, né? Porque teve uma paciente que eu falei assim, a senhora já está indo para casa, armazenar num local que não resfrie muito para não congelar, botar no meio da geladeira, ali direitinho, com um pote. Ela, não, eu ainda vou ali resolver a questão da minha aposentadoria. Eu falei, então, senhora, deixe sua medicação aqui. Ela, por que eu faço isso sempre? Gente, dá um aperto no coração. Fala assim, cara, essa paciente está injetando o quê dentro, né? Porque os pacientes, e quanto mais idoso, mais negligente com, com o modo de armazenagem e de uso. Então, assim, a gente tem que ser muito cuidadoso com o paciente, tá? Eu falo os mais idosos, mas vale para todas as faixas etárias aí. Não sei se você já tiver experiência, pai, mãe, tio, avó, que não faz o uso da forma correta, não armazena da forma correta o medicamento, e aí depois fala que o medicamento não está fazendo efeito. E aí não tem como ele agir mesmo. Então, na fitoterapia, mais que nunca, tem que ter um cuidado, uma atenção, desde a hora do análise de receita, no preparo, na dispensação, porque pode se tornar um veneno, né? Então, a gente tem noção dessas coisas. Não sei se todo mundo já teve algum histórico, alguma experiência com isso, mas a gente tem que estar sempre atento, né? Ó, a Thaisa falando, só a gente abordando, né? A gente acaba conversando sobre outros atores. Vocês podem ficar à vontade para falar de experiências, mas a Thaisa fala aqui que ela adota lá no local onde ela trabalha a dispensação com caixa, bolsa térmica, e os pacientes aderiram. E isso foi importante para entenderem que é instável o medicamento, o medicamento altamente, né? Então, a gente tem que, às vezes, ir explicando, doutrinando nossos pacientes aí. Ninguém mais quer falar alguma coisa? Pessoal, me ajuda aí, ninguém quer falar, ninguém tá. Então, assim, pessoal, esses são os casos mesmo que nós íamos abordar hoje. Espero que todo mundo aí tenha gostado da nossa discussão. Hoje já foi um pouco, avançamos mais um passo, né? Hoje a gente já está no paciente, a gente estava com o plantio, na armazenagem, hoje já foi um pouco mais, já alçamos um pouco analisar a receita, essas questões. E é isso. Alguém quer tirar alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Ou tá Já todo que tem mundo. gente da área aí, doutor Rodrigo, poderia só relembrar, né? No caso do xarope para diabético, alguém perguntou ali, né? Usar o quê? Sucralose, sorbitol, o que mais que poderia estar utilizando para diabético?
por É, gentileza, quem é da área aí. eu só tenho Obrigada. conhecimento do xarope, é o dietético, né? Aí tem as gamas dentro, mas alguns que você falou aí, mas eu não tenho. Se alguém puder compartilhar aí, que tenha conhecimento, ou compartilhar aqui, ou depois no grupo, fica bom. Ó, a Lorena compartilhou aí, Educolic, né? Que é com adoçante. Boa, boa. Então, assim, pessoal, como eu falei, né? Eu tive algumas intercorrências, mas o grupo é para a gente conversar entre si. O Roberto compartilhou um material muito legal, tá? Michele também. Michele compartilhou no fórum. Não lembro se ela compartilhou no grupo do WhatsApp. Então, pessoal, pode ir jogando. Toda a matéria é bem-vinda aí para a gente, tanto dos assuntos para trás, que já foi na primeira aula, desse aqui. E nos próximos aí a gente fica trocando essas informações e coisas pertinentes. Não precisam ser somente sobre o- os fitos que nós estamos falando. Cúrcuma, o guaco, né? A gente teve o caso da babosa, né? Da aloe vera lá no primeiro encontro. Então, aqui é para a gente trocar informações, experiências aí. E é o que eu falo, né? Quem está na aula não precisa entregar o trabalho, né? Que é o substitutivo, tarefa. Eu acho que eu. Não, acho que não. Vou desesperar vocês, não. Eu peguei o nome de todo mundo. Eu só vou falar que alguns que estão aqui só para não cair no esquecimento aqui. A Lorena, Dona Maria Inês, a Linete, a Elba, a Leisa, o José Maurício, o Alberto, a Michele, Michele. Se eu falar errado, me corrija, mas Marluc, não sei se está certo, a Bianca, a Eliane, a Taisa, a Maria Inês, a Tamires, eu acho que eu esqueci Marco Polo. Acho que eu falei o nome de todo mundo. Por que que eu estou fazendo esse controle dessa forma? Porque quando nós tiramos um relatório, foi uma confusão no relatório, porque gerou um relatório geral de todas as turmas, e aí ficou, mesmo a gente aplicando alguns filtros, porque minha preocupação do nome, igual o José Maurício me explicou, né? Ainda bem que ele falou, que vai aparecer no relatório Xiaomi, não vai aparecer o nome dele, mas aqui eu já sei e tal. Então é bom sempre vocês colocarem o nome. Algumas pessoas, por ter um nome bem peculiar assim, não precisa, mas eu peço sempre para colocar o primeiro e o segundo nome, se possível, tá? Para eu depois, porque eu salvando a aula, vai aparecer para mim um relatório à parte meu de quem participou da aula. Então, pessoal, agradeço aí pela mais uma vez estar aí nessa manhã de sábado comigo aqui. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Qualquer dúvida, pode falar comigo. Eu demoro às vezes a responder, mas você pode ter certeza que eu vou responder. Elba, eu vou dar o retorno lá da sua tarefa. Tem mais algumas 4 ou 5 pessoas que eu tenho que dar o retorno e vou concluir lá, tá bom? Bom dia a todos. Obrigado pela participação. E é isso aí, vamos nos preparar aí para o próximo encontro aí, tá bom? Rodrigo, doutor Rodrigo, uma pessoa perguntou se teve lista, né? Eu tenho os nomes aqui das pessoas que estavam, que eu fiz um print aqui, né, dos participantes, mas eu acredito que você tem o nome dos 14 participantes, certo? Qualquer Tem, dúvida eu tem. tenho eu tenho, tá bom, então. Alguém perguntou Não, ali no chat. Tá bom. mas aí eu vou ver contigo depois, né? Só para ver se bate com a minha aqui, mas acho que não teve. Eu te envio no privado. Obrigada, bem. Um Tá bom. abraço a todos. Obrigado.
Obrigadão. Pessoal, bom final de semana, bom descanso quem vai descansar, bom trabalho aí quem vai pro rala. E tudo de bom para todo mundo aí, tá? Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Beijo, Eliane, beijo a todos. Beijo, Linete, Michele, para todo mundo. Tudo de bom, Obrigada por obrigada. tudo, viu? Um beijo. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, amigo.